Olá, sou Larissa Maranhão e vou apresentar para vocês o estudo A Interferência da Ergonomia Física e Organizacional aos Profissionais Cuidadores de Idosos em Instituição de Longa Permanência, Ergonomia aplicada ao trabalho, para o Congresso Abergo 2024. O envelhecimento da população no Brasil e mundial aumenta a demanda por cuidadores. Dados do IBGE apontam que 12,34% da população brasileira possui mais de 60 anos de idade, prevendo-se que esse número ultrapasse 13,8% até 2025, correspondendo a mais de 32 milhões de idosos. E para adaptar o trabalho às características fisiológicas e psicológicas humanas, buscamos pela ergonomia. A ergonomia, ela é uma ciência que estuda a interação humana com o ambiente de trabalho, visando proporcionar saúde, segurança, conforto e bem-estar. A ergonomia, ela pode ser dividida em física, cognitiva e organizacional. O aspecto físico, ele foca nas características anatômicas e fisiológicas do ser humano, do indivíduo. A ergonomia cognitiva nos processos mentais e a ergonomia organizacional na otimização dos sistemas sociotécnicos. Caracterizam o organizacional através dos problemas ligados à falta de parcelamento adequado das atividades, participação, gestão, jornada de trabalho, avaliação de horário, turnos e escalas, bem como a falta de seleção e o treinamento destes. Então, neste trabalho, nós aplicamos a ferramenta Kinebot para o aspecto físico e aplicamos a ferramenta Mapo para o aspecto organizacional. O objetivo desse estudo é verificar a interferência da ergonomia física e organizacional dos profissionais cuidadores de idosos residentes na instituição de longa permanência na atividade de transferência dos pacientes. Na metodologia, foi avaliada a transferência de idosos em um lar de Curitiba, Paraná, com a participação voluntária, tanto dos idosos quanto dos cuidadores. Essa transferência ao dia é realizada em média 4 a 5 vezes. É uma transferência que se dá da poltrona para a cadeira de rodas. Foi observado um ciclo completo da atividade de transferência de um idoso. Então, da cadeira de rodas para a poltrona, um tempo médio de 12 segundos. E a transferência do leito para a cadeira de rodas, um tempo médio de 1 minuto e 13 segundos. Então, para o Kinebot, a avaliação de riscos relacionando a força, a carga e esforços repetitivos, com foco dos membros superiores, troncos e coluna cervical. E para a aplicação do MAPO, avaliação de riscos para sobrecarga mecânica lombar em movimentação manual de pacientes, considerando a organização do trabalho e as condições de manipulação. Então, nos resultados e discussões, o que foi que encontramos, né? Na aplicação do Kinebot, na avaliação da transferência do paciente da cadeira de rodas para a poltrona, foi observada a sobrecarga, né, sobre a coluna vertebral do tronco, onde nós conseguimos ver no gráfico um percentual de 57,50 do tempo realizado em cada faixa. E essa sobrecarga principalmente foi maior no momento logo após a inércia de fazer o levantamento, a suspensão dessa idosa da cadeira de rodas para a poltrona. E na transferência do leito para a cadeira de rodas, também foi pontuado uma exigência muito grande, muito alta, para o segmento do tronco. Então, são exacerbações angulares que a própria ferramenta, né, o próprio método, eles nos mostra as regiões críticas que estão com as cores vermelhas e com as cores roxa. E na aplicação do MAPO, né, com o intuito de realizar essa avaliação do risco de movimentação manual dos pacientes, o que foi levantado? Entre os itens, entrevista da equipe,
a tipologia dos pacientes, a formação destes trabalhadores, né, os cuidadores, a movimentação habitual dos pacientes, o uso de dispositivos e equipamentos auxiliares, a inspeção das cadeiras, quartos, banheiros e leitos. E quais foram os fatores que influenciam no aumento dessa sobrecarga física no momento dessa transferência, segundo o método MAPO? As multitarefas que são realizadas por estes profissionais, as condições de saúde destes trabalhadores, a falta de preparo físico e devidas condições de trabalho que são submetidos, a sobrecarga de trabalho e a falta de pessoal, de mão de obra suficiente para que estejam realizando essas manipulações, essas transferências desses pacientes idosos. Os níveis de dependência dos idosos, principalmente relacionados a aspectos motores, e a falta de treinamentos destes profissionais, destes cuidadores, para a transferência manual de paciente. Então, ainda no método MAPO, foi pontuado inadequação alta no fator levantamento e fator equipamento auxiliares menores. Toda a movimentação de modo manual, ela é realizada sem nenhum auxílio de dispositivo. A importância do ambiente organizacional está ligada à ergonomia física, que busca criar um aspecto adequado e inclusivo para todos os profissionais. Isso facilita a movimentação, reduz a sobrecarga articular e minimiza posturas inadequadas, especialmente na região da coluna lombar. O fator cadeira de rodas também foi pontuado pelo MAPO. E o fator ambiente, que foram avaliadas as condições estruturais, banheiros, quartos, enfim, e foi também observado inadequação da estrutura física. Em relação ao fator formação, também foi observado a ausência dessa formação ou uma formação incompleta para estes cuidadores que realizam essas transferências manuais dos pacientes. Então, como conclusão, são altas exigências físicas e organizacionais que foi encontrado tanto com a aplicação do Kinebot quanto do MAPO. Os aspectos físicos e organizacionais, eles são essenciais para a saúde e segurança dos trabalhadores. E é importante considerar a ergonomia na movimentação dos pacientes e as condições gerais de um ambiente de trabalho. Uma abordagem integrada é necessária para identificar e implementar melhores práticas que garantam, né, o bem-estar dos colaboradores e a eficiência das atividades. Então, recomenda-se que as instituições adotem medidas preventivas e corretivas, promovendo um ambiente de trabalho saudável e seguro.